Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? O Calito conhece o PL muito também, já vi ele dar várias explicações e, de fato, faltou, eu acho, ser mais claro em relação... O próprio nome, como você falou, PL das fake news, é ruim. Tá? É ruim o nome. Né? Porque quando você coloca... Olha o debate público que a gente está no Brasil nos últimos 4, 5 anos. Qual é a grande palavra antagonista usada pela extrema-direita no Brasil quando a esquerda fala fake news? Qual é a palavra que eles usam? Censura. Censura. Né? Então, assim, fake news, censura. Fake news, liberdade. Então, assim, a palavra não é boa para a gente fazer esse debate público. Só que, para além disso, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: as redes sociais, vamos imaginar o seguinte, Boate Kiss, tá? Teve lá a tragédia da Boate Kiss. Logo depois daquilo, teve um monte de movimentação legislativa e aprovou-se uma lei nova em relação a casas noturnas, por exemplo, né? E várias legislações complementares, porque no Brasil é isso, a gente tem que esperar uma grande tragédia, quase 300 mortos, para fazer alguma coisa que devia ter sido feito antes, né? O que acontece hoje no Brasil? Hoje, se você tiver uma casa noturna, um bar, hoje você tem que cumprir uma legislação diferente daquela que existia no Brasil antes da tragédia da Boate Kiss. Então, por exemplo, tem várias legislações complementares que indicam, inclusive, o número de seguranças que você tem que ter. Se eu não me engano, é um segurança para cada 50 pessoas, uma coisa assim. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas isso não é relevante. Então, imagine o seguinte: o Facebook é um bar, tá? Porque ele é um ambiente. A diferença é que ele é um ambiente digital, mas ele é um ambiente que permite que as pessoas entrem nele e se conectem, e conversem, e consumam entretenimento, notícia, e façam as suas conexões. É exatamente igual a um bar, se a gente for fazer esse exemplo para as pessoas entenderem. O dono do bar, se acontece um incêndio no bar, se tem uma briga lá dentro, imagina que tem uma briga lá dentro do bar, e você não está envolvido na briga, você toma uma garrafada. Se aquele bar não tiver segurança, e você processar o bar, você vai fechar o bar. Você vai falar, gente, eu fui num bar, não tinha segurança, no bar tinha 400 pessoas, não tinham segurança. Ah, tinha que ter segurança, tem uma lei, tem uma legislação aqui, está regulado que o bar é obrigado a oferecer segurança para as pessoas que vão lá. É obrigado a oferecer banheiro. Hoje você não entra numa pastelaria de esquina que não tenha banheiro. Por que é que você vai num lugar hoje e tem banheiro, que você tem acesso público? Porque há uma regulação em relação a essas coisas. Então, há regulação para tudo. Por que que você não come carne podre num restaurante? Porque a Anvisa está em cima. Porque o mapa está em cima de quem faz abatimento de carne, de frango, de porco, de boi. Então, todo o sistema, toda a economia no mundo todo é regulada, né? A rede social, nessa ideia de que se ela fosse um local de encontro, como ela é, só que ela é uma praça digital, ela é um bar digital, no Brasil hoje ela não é regulada. Então, por exemplo, se nós estamos no Facebook, eu e você, Gustavo, a gente começa uma discussão ali dentro, tá? E você sobe o tom, eu subo o tom. Você sobe o tom, eu subo o tom. A gente está dentro do ambiente do Facebook. E eu te ameaço de morte, tá? E, evidentemente, vou para sua casa e tento matar você. Eu vou responder por tentativa de assassinato, com eventuais agravantes que tenha, né? Ou atenuantes. Eu vou falar, não, mas o cara me provocou, mas ele também me ameaçou, mas eu me senti intimidado, então eu vou me defender, mas vou, possivelmente, responder por tentativa de assassinato. Sabe o que acontece com o Facebook? Absolutamente nada. Então, eles não são responsáveis pelo ambiente que eles criaram, que eles abrem para as pessoas entrarem ali, onde acontece esse tipo de coisa e coisas piores, onde as pessoas se organizam para fazer atentados em escolas e matar crianças, né? Eles não são responsabilizados por isso. Então, vou dar só um exemplo para sua avó, Juliano, né? O nome da sua avó. Para sua avó, Juliano, avó do Gustavo, presta atenção, que o assunto é sério. Grande Juliano. Aí a avó do Juliano, Mazini, avó do Gustavo. Ela, para entender, tem um caso, não é o único, tá? Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu no mundo todo, em vários casos do mundo todo. Agora eu descobri que no Quênia também tem 2 pessoas processando o Facebook, porque o Facebook permitiu o crescimento de uma revolta popular e uma guerra civil que acabou desembocando, que matou 500 mil de pessoas, e uma pessoa que foi assassinada durante esse processo de conflito que aconteceu lá,
a família avisou o Facebook reiteradamente para remover postagens que colocavam a foto, o endereço dessa pessoa. O Facebook não removeu, não respondeu ou demorou para remover. Então, gente, tem processo em cima dessas redes sociais da China ao Brasil. Não é só aqui que está acontecendo isso, não. Nós não estamos fora de linha com o que está acontecendo no mundo, muito pelo contrário. A gente está a gente está tentando ficar atualizado com o que está acontecendo no mundo todo. Então, um caso, para fechar o raciocínio, que é bem simples de entender. Cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, tem um caso clássico sobre isso. O Carlito Neto conhece muito bem, já viu o Carlito falando Eu sobre citei em isso. 2020 esse exemplo, quando o PL começou a ser discutido. Isso, Bruxa do Guarujá. Procurem isso depois para vocês verem. Isso é triste, mas é fantástico. E foi bem antes, né, disso tudo acontecer. Isso. Como é que uma história... Exatamente. O que aconteceu? Uma página... Vai resumir ela, Leandro? Porque é importante resumir. Vou resumir para as pessoas entenderem. Uma página de Facebook, dessas páginas de Facebook, criou, um cidadão brasileiro criou uma página chamada Guarujá Alerta, que tinha essa roupagem de denunciar crimes que aconteciam no Guarujá para as pessoas ficarem espertas. Então começou lá, ó, se liga que na esquina tal tá tendo muito assalto de celular. Se liga que estão prendendo gente, tá? Tem gente usando droga na praça, não sei o quê. Essas páginas esquisitas. Sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma técnica, sem checagem, sem apuração, nada. Alguém montou uma página e começou a divulgar essas coisas. As pessoas não são obrigadas a entender como funciona apuração jornalística, comunicação. As pessoas se confundem. A sua avó se confunde, a minha mãe se confunde. Ela não sabe a diferença entre o ambiente da página da Folha de São Paulo no Facebook com o Guarujá Alerta, até porque são idênticos. Não há uma diferença ali. As páginas são idênticas, só muda o logotipo, porque o resto tudo é igual, né? E aí o Guarujá Alerta, essa história que está na tela para as pessoas verem, publicou que tinha uma moça no Guarujá que estava sequestrando crianças e estava usando essas crianças, né, matando elas no final para rituais satânicos. Essa era, entre 1000 aspas, a notícia. Tá? Aquilo ficou circulando no Facebook durante semanas. O que aconteceu com o Facebook durante as semanas em que essa pseudo-notícia, essa mentira da bruxa do Guarujá circulou? O Facebook ganhou dinheiro. Por quê? Quanto mais clique uma notícia, um conteúdo, qualquer coisa lá no Facebook, mais dinheiro ele ganha. É assim que a coisa funciona. Estamos falando de empresas que têm faturamento anual do tamanho do PIB de Portugal. A gente não está falando da padaria da esquina, do tamanho do PIB da Nova Zelândia. Do tamanho inclusive a imagem aí, Demore, que eles deixaram, inclusive, na página, na época também. Exatamente. Então tá aí, ó. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Uma mulher, Fabiane de Jesus, foi ao cabeleireiro pintar o cabelo. Pintou o cabelo, chegou em casa, se olhou no espelho, não gostou do cabelo, como tinha ficado. Decidiu sair de casa, pegou sua bicicleta, saiu de casa de bicicleta e estava voltando para o cabeleireiro para mudar a cor do cabelo. Nessa volta, alguém olhou para ela e falou: esta é a bruxa do Guarujá. Eu vi no Facebook, tem um retrato falado dela lá, é essa mulher. Essa mulher foi linchada e assassinada. Ela foi linchada por 3 horas. Ela foi arrastada pela rua, amarrada num poste, espancada e assassinada. A ironia final disso, isso tudo também foi filmado e também foi postado no Facebook. E também gerou clique, e também gerou audiência, e também gerou dinheiro. Você sabe o que aconteceu com o Facebook? Absolutamente nada. Então é disso que a gente está falando. Todo o resto de papo de para quem que vai o dinheiro, para quem que não vai o dinheiro, isso aí pouco me interessa. Isso é interesse comercial de meia dúzia de pessoas que estão, na minha opinião, se colocando contra o interesse público. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, Gustavo. Não é crime você fazer negócio com o Google. Faça o que você bem entender. Não é problema meu também se os seus negócios são ruins para o interesse público e para a sociedade. Então a gente está simplesmente tentando criar uma lei que, em casos como o da Fabiane de Jesus, no caso hipotético que eu citei, que eu ameaço o Gustavo de morte, vou lá e tento matar ele, que as plataformas possam ser, não estou nem dizendo que serão sempre, que a justiça tenha a possibilidade de chamar o Facebook e falar: meus queridos, vocês não podem permitir esse tipo de coisa no ambiente virtual de vocês.
É isso, é disso que se trata o projeto de lei. Então, acho que explicando para a vovó, né? Tá por aí, né, Carlito? Ô, Carlito, eu até coloquei aqui o artigo 6º, só um minutinho, Pedrão, para eu só concluir essa fala do Demore. Eu coloquei o artigo 6º e o inciso 2º, que aqui explica claramente e desmente também quem está dizendo que o Facebook vai derrubar qualquer conteúdo, que o YouTube vai derrubar qualquer conteúdo para não ser punido. Na verdade, não. Após ser alertado ou identificar o conteúdo criminoso, ele terá um prazo para se manifestar, que teoricamente seria nesse momento de 48 horas. Se ele mantiver o conteúdo na plataforma e o conteúdo for ilegal, ele vai estar infringindo o que determina o PL no artigo 11, que são as obrigações de dever de cuidado. Então, não é só denunciar que automaticamente ele já vai ser responsabilizado ou que ele vai derrubar todos os conteúdos para evitar ser responsabilizado. É outra mentira. Ele terá um prazo para se manifestar, que inicialmente seria de 48 horas, para decidir se mantém ou derruba o conteúdo. Se ele derrubar o conteúdo, ainda as partes irão discutir sobre o direito ao contraditório, contra presunção de inocência, por até 30 dias, que será o período máximo para se concluir essa solicitação, se ela era ilegal ou não. A partir daí, Pedro, Gustavo, quem está acompanhando a gente aqui, o provedor, eu vou, para não ficar citando só a rede social separada, né, o provedor que vai abarcar tudo, ele tem, se for, por exemplo, uma infração, se for um crime, inclusive como estabelece o próprio artigo 11º, no artigo 11, como algumas pessoas estão acompanhando, a rede social terá a obrigação de notificar as autoridades. Por quê? Porque, como bem disse o Demore, a lei já existe. Só que, como não existe uma regulamentação para a plataforma, ela fala, dane-se, eu não tenho obrigação aqui de denunciar esse crime. Eu denuncio se eu quiser.